partir de agora, você fica com Deraldo Goulart no Brasil Regional, um passeio pela música da nossa terra. E está começando mais um Brasil Regional. O Brasil nunca se viu tão rico. Este é um programa especial, comemorativo, a edição de número 900. No ar desde 2001, o Brasil Regional atinge essa marca histórica, levando aos ouvintes a riqueza cultural brasileira feita nas capitais e também nos lugares mais recônditos deste imenso país. E por meio da nossa rede de divulgação, o apreciador da música regional pode acompanhar a programação tanto aqui no Brasil, como também em vários países que acompanham a Rádio Senado, onde quer que esteja. E para ilustrar esse programa comemorativo, Brasil Regional tem o prazer de receber Renato Borghetti. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aí com os teus ouvintes do Brasil Regional. E o prazer é todo nosso. E é o seguinte, Renato, a nossa sonoplasta, a Cristiane Melo, ela vai deixar tocando um pouquinho mais Sétima do Pontal, que desde o primeiro programa nos acompanha. Olha que legal, que legal. E Renato, como é que você fez essa música? Você e o Veco, né, criaram essa canção. E foi na beira do Guaíba, é? Isso, o Veco tocou muitos anos comigo. Ele é o guitarrista dessa banda chamada Nenhum de Nós, que é uma banda de rock gaúcho também, muito conhecida, muito boa. Mas antes o Veco tocava comigo, né? Em seguidinha que eu lancei o primeiro disco, em 85 acho que ele já começou a tocar. Nós fizemos essa música, ela é um ritmo ternário, na realidade ela é uma rancheira. Mas a rancheira tradicional, a rancheira do gaúcha, ela é um ritmo muito alegre, assim, de dança, de baile mesmo. E a gente fez essa rancheira um pouco mais suave, mais calma, e uma característica dela também, ela tem um tempo a mais na melodia. Em vez de ser a rancheira, seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, tariratata, tariratata. A gente colocou esse tempinho a mais, então ela ficou 1, 2, tariratata, 2 tiratarara, 3 tiratarara, 1 tiratarara. E esse tempo forte da acentuação, ele vai caminhando, ele nunca fica no tempo que seria de uma rancheira tradicional. E tanto a gente botou daí o nome original dela era Renga, porque parecia esse tempo assim parecia que a pessoa caminhava meio mancando, sabe? Na melodia dela é exatamente esse tempo forte da melodia, caminha, nunca fica na cabeça do tempo, né? No primeiro compasso do tempo. Mas aí depois a música ficou pronta, ela ficou assim, como eu falei, uma rancheira calma, mais lírica, assim, e a gente achou bonita a música, mas o nome muito feio. Então a gente resolveu trocar o nome de Renga para Sétima do Pontal. Que o Pontal, além do Pontal ser um lugar muito bonito, aqui na Barra do Ribeiro, em sétima, porque essa melodia todos são em arpejos de sétima, né? De sétima maior do tom, então ficou um nome um pouquinho mais de acordo com a música. Renato, no programa da edição número 100, que lá faz tempo já lá atrás, né? A gente fez um programa especial com o Paixão Cortes. Puxa vida, que luxo. Que luxo, né? Eu também achei demais, né? Teve muita sorte também, né? Sei lá. O Paixão eu tive também a sorte de conviver muito com ele, com o Paixão Cortes e com o Barbosa Lessa, que as duas figuras, assim, talvez mais representativas do folclore gaúcho, do regionalismo gaúcho. O meu pai foi padrinho de casamento do Paixão Cortes com a Marina, então ele transitava muito ali por casa, e o Lessa também. Então eu, até quando eu era criança, eu com certeza não tinha a dimensão do que era essa dupla aí, e sorte que eu depois consegui inclusive aprender muito com eles dois, né? Até pro Paixão eu perguntei por que a gente chama o acordeon no Rio Grande do Sul de gaita, porque isso dá uma baita confusão. Todo mundo, quando eu vou para os lugares dizendo que eu toco gaita, 90% das pessoas pensam que é harmônica, né? A gaita de boca, né? Sim. As pessoas não associam a gaita ao acordeon, à sanfona. Todo mundo pensa que a sanfona não, a sanfona é como o Nordeste chama o acordeon. O acordeon é o termo correto para o instrumento, né? E a gente chama o acordeon de gaita. Eu perguntei pro Paixão, mas por quê? E aí ele explicou que é uma parte interna do acordeon, onde são colocadas as palhetas, que cada palheta corresponde a uma nota. Inclusive elas são fixadas com cera de abelha, né, para fixar, não é com cola, não é com nada. Uhum. E elas ficam colocadas uma do ladinho da outra,
aí sim, parecendo uma gaita de boca, como se fosse uma gaita de boca. Então, essa explicação ele me deu. Ah, que maravilha! E ele sabia tudo, sabia muita coisa, né? Mas, Renato Borghetti, vamos ouvir um pouquinho de música agora? A Sétima do Pontal é uma música que já... Eu fico muito honrado primeiro, né, de saber que ela, desde o início, é a cortina, a abertura do programa. E o Pontal inspira muito ali. Tem o Entardecer no Pontal, que é mais ou menos na mesma vibe do... Isso aí já é um chamamézinho, né? Não é uma rancheira, mas é um chamamé, um ritmo ternário também. O Entardecer no Pontal é muito calmo também, acho que tem a ver ali com o Pontal da Barra do Ribeiro. E depois podia escutar a Barra do Ribeiro, né? Que é o município onde fica o Pontal. Ah, com certeza. E a Barra do Ribeiro é com o Guinha, né? É, do Guinha Ramírez. O Guinha é outra figuraça, ele também tocou comigo muitos anos. E essa música ele compôs ali junto com todos os músicos que estavam fazendo parte da banda na época. A gente tirou assim uma semana, uns 10 dias lá na Barra, lá no Pontal, no meio do campo, para fazer uma imersão mesmo. Comia lá, tocava, e botamos os instrumentos todos no galpão, assim, os equipamentos. Dali saiu um disco, né? E a Barra do Ribeiro, que foi essa música que o Guinha compôs, é a abertura do disco. Inclusive é uma música que me acompanha até hoje. Vamos ouvir.
Nesse programa especial da edição de número 900, Brasil Regional, está recebendo Renato Borghetti, que sugeriu Entardecer no Pontal e Barra do Ribeiro. Renato, você ganhou uma gaita ponto quando tinha 13 anos, salvo engano, do seu pai, né? Rodi? Rodi Borghetti, tá com 92 aí, firme. Eita, tá firme e forte, né? Eu ganhei uma gaita de 8 baixos, quando era criança ainda, não como um instrumento musical, eu ganhei como um brinquedo, porque ela era pequena, né? E aí eu descobri que saía a música daquele brinquedo e aquela primeira gaita ainda foi o meu instrumento oficial um bom tempo. Ah, sim. E o Marcos, seu mano, também ganhou, né? Nós chegamos a tocar juntos porque o Marcos toca violão. Na época a gente fazia parte do CTG 35, o pai era da diretoria lá e coisa, e tinha uma churrascaria anexa ao CTG e o proprietário precisava de música ao vivo. Digo, olha, eu faço a gaita, eu precisava de um acompanhamento de violão e o Marcão disse, olha, eu faço. Aí montamos a dupla Os Irmãos Borghetti, saía até no jornal, tinha churrascaria e tal, música Os Irmãos Borghetti, mas isso faz, puxa vida, 40 e tantos, quase 50 anos atrás. Esse é o tempo também de 40 anos, né, que completou em 2024, do lançamento do Gaita Ponto, né? Esse disco é antológico. Eu tô até com ele aqui, com a capa. Você com a gaita nas costas e o cavalo de fundo ali, né? As fotos que são do Tude, né? Tude Munhoz, exatamente. Tude Munhoz, Esse disco, para mim, com certeza, eu devo muito a ele, foi o começo de tudo. Eu já tocava na época, existiam os festivais, essa coisa toda, mas a partir da gravação desse disco, o fato de eu não cantar, acontecia que eu, por exemplo, em festivais, esses eventos, eu muito mais acompanhava os cantores, tocava com outros artistas, do que fazia algum trabalho meu próprio, né? Até o momento que eu gravei esse disco, Gaita Ponto, e como esse disco ele deu certo, ele surpreendeu a gente, a mim também, a imprensa, a gravadora, tudo, eu precisei ter um trabalho individual, um trabalho próprio. Eu não tinha nem grupo para montar a banda, aí que entra o Veco, entra o Tomada, que era um colega meu de aula, o Pérez, que era um argentino percussionista. Então eu tive que montar, meio às pressas, uma banda para ir para a estrada, né? E tudo devido a esse disco aí, né? Que é o Gaita Ponto, em 1984. E você gravava nas madrugadas, né? E tudo você mesmo fazendo, né? Não tinha gravadora por trás na época, né? A produção desse disco, a gravação toda, ela foi feita de forma independente, coisa que hoje todo mundo, independente, todo mundo pode gravar em casa, né? Uma placa boa, um microfone legal, e coisa, tu pode gravar o disco em casa. Naquela época, não era tão fácil gravar, até porque 3 anos antes dessa gravação, tu não conseguia gravar em Porto Alegre por um motivo óbvio, não existiam estúdios, nenhum. A maioria dos discos, o próprio Paixão Cortes, ele tem os trabalhos fonográficos dele, todos eram gravados em São Paulo ou Rio, porque era lá que tinha os estúdios, né? Mas quando eu comecei, já existiam 2 estúdios em Porto Alegre, mas a maioria deles, a maioria dos horários desses 2 estúdios, ocupados pelas gravadoras, né? Gravadoras muito fortes na época também, e eu queria fazer independente, eu queria fazer todo independente, porque eu me lembro de um disco que na época lançaram de um grupo Boca Livre, e o Boca Livre fez um disco independente, deu certo, o Brasil inteiro conheceu, então eu digo, eu queria dessa forma. E assim fiz, gravei, pegava nas madrugadas, né, que as gravadoras não estavam ocupando, 3 da manhã, 4 da manhã, eu conseguia 2, 3 horinhas, eu ia pra lá, gravava, e assim fiz o disco, gravei, mixei, a foto com o Tude Munhoz, que nós falamos, também fomos lá pra fora, nós tínhamos uma propriedade pra fora, tiramos uma série lá em Viamão, né? Era Viamão, né? Era em Viamão, exatamente, era na faxina. Eu me lembro que fomos o Tude Munhoz e o Elton Saldanha. O Elton também estava gravando o disco, ele queria umas fotos, então saímos pra lá pra fazer uma sessão de fotos. E aí quando vimos as fotos, naquela época tinha que esperar revelar e tudo, né? Então o Tude falou, disse, não, olha aqui, ó, eu faço esse trabalho da fotografia e eu negocio com o Juarez Fonseca, que é o super crítico de música desde aquela época até hoje. Isso. Ele faz a arte do disco, e o valor de como eu não tinha mais, os pilas estavam meio ficando pouco, né? Ele disse que eu faço por um Jeep, tinha um Jeep velho ali que estava lá em Viamão, todo meio caindo aos pedaços, então eu troco por esse Jeep, eu negocio com o Juarez, e já ficou com o Jeep, foi a forma que a gente pagou a arte da capa. E aí ficou pronto o disco, gravado, mixado, capa, tudo pronto. Eu ia lançar ele independente. Começou uma gravadora aqui, estava sendo
criado uma gravadora que tinha uma mídia de televisão bastante forte, era ligado à GBS aqui, que é a representante da Globo aqui. A Som Livre era, né? Era a Som Livre, era um departamento da Som Livre, que era a RBS Discos, que fazia, estava criando esse selo e fazia muito comercial de televisão durante o dia, né? Mas num primeiro momento só Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde eles atuavam. Mas como o disco começou a dar certo, aí a Som Livre mesmo, do lado do Rio, ela começou a colocar essa mesma divulgação nos outros estados, o que eles chamavam na época, eu me lembro, Brasil 2, que Brasil 2 era o Brasil menos Rio e São Paulo, mas pelo menos eu consegui bastante divulgação no interiorzão do Brasil, que foi muito legal. E até hoje é o único disco que recebeu o disco de ouro, né? Pois é, eu ainda hoje faço muito instrumental, mas eu, principalmente naquela época, eu nem sabia que eu fazia música instrumental, né? Porque eu simplesmente não cantava, né? E fiz o disco, e aí quando veio essa venda, que, como eu falei, surpreendeu bastante, quando chegou nos 100 mil discos, aí dá o disco de ouro, né? Sim. E aí a gravadora falou que instrumental era o primeiro, não tinha outro. É precursor, Renato, você é precursor aí. O repertório dele é muito bom, ainda hoje eu toco muitas músicas desse disco. Eu ia justamente falar disso, que a primeira que abre é clássica no Brasil inteiro, é Milonga para as Missões, né? Exatamente, do mestre Gilberto Monteiro, ele é super gaiteiro de mão cheia aqui. E tem músicas exemplo, Mercedita é outra música que eu toco em blues direto, né? Quilômetro 11, Redomona, tem um Shot, o Sem Vergonha, então ele é um disco que tem um repertório legal, né? Então, um dos motivos, né, talvez também de ter dado tão certo. É verdade. Então vamos ouvir mais um pouquinho de música agora? Vamos escutar então a Milonga para as Missões e Mercedita. Vamos ouvir.
Brasil Regional está recebendo neste programa especial Renato Borghetti, que acabou de sugerir Milonga para as Missões e Merceditas. Você está com Brasil Regional. Continue com Brasil Regional. Brasil Regional está recebendo neste programa especial Renato Borghetti. Tem tanto trabalho e tantas parcerias que você já fez, né? E tem uma muito engraçada, que o Hermeto, ele começa uma melodia e diz, ó, Gaúcho, agora você termina. Eu esqueci, confesso que eu esqueci o nome da música. Mas o Hermeto, sabe que o Hermeto, o primeiro instrumento do Hermeto foi a gaita do oito baixo, né? O pé de bode, que eles chamam, né? Pé de bode. Aí o que eu fiz? Eu, na época existia uma fábrica lá chamada Universal, que agora não existe mais. O primeiro instrumento dele, uma gaita diatônica, uma gaita ponto, temos que fazer uma gaita para ele, né? E eles fizeram uma gaita diatônica e eu presenteei, claro, em nome da fábrica, pro Hermeto. Eu gravava, naquela época, quase sempre um disco por ano. E o Hermeto sempre compunha uma música para colocar no disco, uma inédita e composta pra gaita ponto, entendeu? E daquela forma que só ele faz, né? Exemplo, essa música que tu falou, que é o Funga Funga no Cangote. Essa mesmo, né? Funga Funga no Cangote, e sempre ele mandava a música numa fitinha cassete com toda a história e explicando como é que fez a música, o porquê de fazer a música. Então é uma coisa muito legal. Por exemplo, esse Funga Funga no Cangote, ele explicando, ó, Borghetti, tem uma parte da música ali que tu vai ter que usar o dedão explicando, porque a gaita ponto não se usa o dedo do dedão, só se usa os 4 dedos, né? E o dedão é para apoiar tem até um sulco embaixo do teclado assim, para que tu apoie o dedão para que os outros 4 dedos fiquem mais firmes. E eles, para fazer essa frase, tu vai ter que usar o dedão. Não tem jeito. E eu tentei de tudo que é jeito, mas não se usa dedão na gaita ponto. Né? Tentei de tudo que é jeito com os 4 dedos, não teve jeito. Botando o dedão e apoiando a gaita com a base da mão, sem usar o dedo, ficou a frase fácil, né? Ele sabe mesmo. Ele conhece, né? Sabe muito. O campeão. O campeão. Ele fez aí o Funga Funga no Cangote. A outra que ele compôs, ele fez o Corra Se Puderes. Corra Se Puderes, que ele fez uma música toda intrincada, complicada de tocar, e aí chegava, e aí no fim tu pega e dobra ela, tá? Tem que dobrar a velocidade, não pombas, tá? Então... aí você me quebra, né? É bem as coisas dele, né? Mas vale muito a pena, você aprende demais. Ah, com certeza. Ele é referência mundial, é honoris causa lá de música. E firme tocando, em seguida eu tô tocando em algum lugar aí, tá ele junto, ou passou pelo palco, passou por aquele festival, ou vai estar em seguidinha. Então, Borghetti, vamos ouvir mais um pouquinho de música? Nós podíamos ouvir Hermeto então, né? A gente podia escutar o Funga Funga no Cangote, e nós podíamos escutar também o Corra Se Puderes. Ele dizia que, naquela fitinha da explicação, ele dizia que compôs a música que ele lembrava quando ele dançava nos bailes lá, quando ele era mais jovem. Sim. E tinha aquele cheiro da moça no cangote dela, que ele cheirava, então ficava na lembrança daquele cheiro. E a música, então, tinha que ter o Funga Funga. A gente tocava a frase, tinha que fazer o funga mesmo, senão a música não estava. Então a gente tinha que fazer conforme a orientação dele. Então vamos ouvir.
Brasil Regional está recebendo Renato Borghetti, que sugeriu Funga Funga no Cangote e Corra Se Puderes. Você está com Brasil Regional. Continue com Brasil Regional. Nesse programa especial da edição de número 900, Brasil Regional está recebendo Renato Borghetti. Renato, você com o seu filho e o violonista, o Neuro Júnior, vocês têm um trio também, né? Porque você tem o quarteto que eu vi aqui no Clube do Choro, né? Que é com o Vitor Peixoto, o Daniel Sá e o Pedrinho Figueiredo, mas tem esse trio também que eu vi no CCBB aqui em Brasília. É muito legal, porque eu brinco, tem uma geração nova aí de músicos, no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, que eles estão voando, então, assim, eles criaram aqui um coletivo chamado Pedra Redonda, onde tem um estúdio, eles se reúnem e gravam, fazem a produção de outros trabalhos de outras pessoas. Então é muito bonito e para mim é legal porque, queira ou não, a gente vai ficando já com o tempo, no bom sentido, não é mas um pouco mais preguiçoso, né? Acomodado, né? Acomodado em todos os sentidos, às vezes até musicalmente, mas acomodado, daqui a pouco tem uma viagem longa, de ter que fazer um trecho, ter que dirigir, por exemplo, já dirigi tanto, então eu tava mais preguiçosão nesse sentido. E agora tocando com esses dois aí, eu pego o carro e precisa fazer 1.000 quilômetros, fizemos, dá tudo certo. Eu encaro no Dominguinhos que gostava também de uma estrada, né? Mas embora e é muito legal e o trabalho acaba soando bonito, né? Então eu tenho já oficialmente essas duas formações. O trabalho de quarteto, que como tu falou, o Daniel Sá, o Vitor Peixoto e o Pedro Figueiredo. O Daniel e o Pedrinho já tocam comigo há 35 anos, né? E essa formação agora em trio, que é com o Pedro Borghetti, meu filho, e o Neuro Júnior. E é bonito de ver. É bonito. Tudo é lindo. Eu sou suspeito. Não tem jeito, né, Borghetti? E agora, Borghetti, a gente vai falar um pouquinho dessa fábrica de gaiteiro que você tem lá em Barra do Ribeiro, né? Que é um trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade lá de conhecer. Você foi muito gentil em nos receber e mostrar a fábrica toda do início até o final do processo. Depois tivemos que fazer um sacrifício, tomar uma cervejinha também, que ninguém é de ferro. Pois é, cara. E lá na cervejinha, olha a nossa ousadia, que tava o João Roberto Neck e o Duda Gomes. Percussionista, super músico. O João Roberto Neck, o violonista, né, que toca com as cordas viradas. E a gente teve a ousadia, o atrevimento de mostrar algumas composições nossas para você ali. Você ouviu toda a paciência e tal. Claro. E o lugar ali também pedia a música, né? Pedia a beira do rio ali, né? A beira do rio, Guaíba. Mas então, e essa fábrica aí, Marco? Como é que veio essa ideia? O lugar também é muito específico, né? Muito legal, a beira do Guaíba. Nós chegamos a ter umas 30, 40 fábricas de acordeões no Brasil, a maioria no sul, de São Paulo para baixo, mas elas todas foram desativando, falindo, migrando para outra atividade, principalmente moveleira, talvez pela madeira e coisa, né? Sim. E chegou um momento que nós ficamos sem nenhuma fábrica de acordeon no Brasil. E isso me acendeu, assim, um alerta de, tem alguma coisa errada. Imagine um forró sem sanfona, uma música caipira sem o acordeon, uma música gaúcha sem a gaita, né? Isso pode, a médio e longo prazo, ter alguma consequência. A gaita é um instrumento europeu, né? Ela chegou no Brasil pela imigração. Então existem belas fábricas de acordeão na Europa, principalmente na Itália, mas são instrumentos muito caros. O mais simples de lá é um instrumento quase proibitivo aqui, para muita gente. E os instrumentos fabricados aqui, mesmo os antigos, mesmo os reformados, também parte de um valor um pouco alto para uma criança, por exemplo, que vai começar a se interessar por tocar o instrumento. Então, o que eu fui atrás? A gente fabricava acordeões há 40 anos, 50 anos atrás, hoje é possível, não que seja fácil, mas é possível. Eu fui atrás, tentando ver se existia algum maquinário, não existia praticamente nenhum.
Mas as pessoas que chegaram a trabalhar nessas fábricas, o conhecimento, muitos estão trabalhando assim em casa mesmo, fazendo esse reparo de instrumentos, afinação, reparo de folha, essa coisa. E eu fui atrás desse pessoal e fui montando, fazendo matriz e comprando equipamento, adaptando equipamento, fabricando equipamento também, que tem alguns que são muito específicos. E montei uma pequena fábrica, primeiro na cidade de Guaíba, próximo de Porto Alegre, e depois aí quando deu a oportunidade, ali na Barra do Ribeiro, que é onde eu moro hoje, né? Então, na beira do rio, um prédio antigo, um prédio quase centenário, aí eu consegui passar a fábrica para lá, a escola para lá, e a gente está na Barra hoje com a fábrica. Então, a gente fabrica um instrumento do zero hoje, nós não terceirizamos nenhuma peça, nem palheta, nem botão, nem madeira, nem nada. A gente compra toda a matéria-prima bruta e dali sai a gaita, né? Mas a única diferença de uma fábrica, por isso que é a fábrica de gaiteiros, a gente, quando fica pronto o instrumento, a gente não vende nenhum, a gente não comercializa. A última etapa, que seria a venda, toda a produção é destinada ao ensino de crianças, jovens de 7 a 15 anos, de forma gratuita. Então a gente oferece as aulas, né? E eles podem levar o instrumento para casa para estudar sem precisar comprar. Então, exatamente para desse problema que tem, da dificuldade de instrumentos, da dificuldade de professores, né? A gente consegue apresentar o instrumento para a criança. Aí depois, se querem comprar o instrumento, seja importado, ou seja antigo, reformado, ou de uma fábrica que agora existe no Rio Grande do Sul, uma fábrica chamada Minuano, ali em Tuparandi, perto de Santa Rosa, que faz um instrumento acessível, bom, honesto, e ali é a fábrica na Barra do Ribeiro. E nós temos outras 24 escolas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O trabalho maravilhoso, hein? Nossa Senhora. Renato, vamos ouvir então, para finalizar agora, mais música? Podemos sim. Nós podemos escutar um chamamé, que é um chamamé que é bem conhecido também, o quilômetro 11. Sim. O quilômetro 11 é um chamamé muito, muito legal, eu tenho a gravação do primeiro disco e tem uma gravação que é de um outro disco chamado Acordeonista, que eu acho que nesse disco nós podíamos escutar o quilômetro 11 e podia escutar também o Shot Laranjeira, que é um shot recolhido pelo Paixão Cortes, nós falamos dele. Foi. É um shot do folclore gaúcho que a gente fez também um arranjo para o Shot Laranjeira. Vamos ouvir.
Brasil Regional, neste programa especial, está recebendo Renato Borghetti, que sugeriu Quilômetro 11 e Shot Laranjeira. Mas, Borghetti, o papo tá bom, a conversa tá boa, né? Teria tanta coisa para falar ainda lá das suas apresentações na Áustria, na Europa, né? Que você tem você vai para lá seguido, né? Vamos, seguida a gente vai leva de volta a gaita para a origem, né? A origem da gaita é austríaca, né? Foi um austríaco que inventou o acordeão. Foi ele, eu esqueci o nome dele agora. Cirilo Damian. Esse é mesmo, esse aí. Esse aí, você sabe tudo, né? Então, Borghetti, nossa, que imensa alegria tê-lo aqui no Brasil Regional. Você que é uma referência na música instrumental brasileira, né? No exterior também. Sua maneira de tocar, sua paixão pela música, né? Isso incentiva também muitos jovens a seguir na música, acreditando que é possível ter uma carreira, né? Assim como o teu trabalho na fábrica de gaiteiros também é um indicativo disso. Então, só alegria aqui, Renato, ter você no Brasil Regional. Muito obrigado, eu fico muito honrado de estar participando do programa de número 900, né? 900. Puxa vida, já é uma história também linda, né? Pô, obrigado pelo convite. E agora é rumo ao 1000, né? Então, a gente rumo ao 1000, vamos lá. Veio o 901 e depois o 999. Que venha 1000. Que venha 1000. Muito obrigado, Borghetti. Grande abraço para você. Um abraço para você. Acabamos de apresentar Brasil Regional.